Saudamos a você, estimado amigo e irmão, e o convidamos para o nosso estudo semanal, hoje o estudo de número 23, com base no texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 19, seguindo os estudos do Credo Apostólico. Estamos estudando o segundo artigo e hoje a nossa reflexão sobre o tema Creio em Jesus Cristo, que desceu ao inferno. Que o bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe nesta nossa reflexão e sempre. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 19. Prezados, para alguns grupos de cristãos, esta parte do credo apostólico parece que causa um certo desconforto ao ser pronunciada. Existem outros grupos de cristãos que eliminaram do credo apostólico a referência à descida de Jesus ao inferno. Esses grupos não veem nenhum propósito significativo para manter essa declaração no credo. Há ainda grupos cristãos que especulam a respeito do propósito da descida de Jesus ao inferno. E alguns acreditam que, pelo fato da descida ao inferno ter acontecido depois do sepultamento e antes de sua ressurreição, isso signifique que Jesus foi finalizar sua obra redentora lá, sendo esse o ponto mais alto, ou seria este o ponto mais alto de todo o sofrimento expiatório de Jesus. Entretanto, dificilmente essa é uma possibilidade plausível, porque a obra redentora de Jesus foi concluída na cruz. Quando Jesus estava na cruz e no seu mais profundo sofrimento na alma, ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Marcos 15, versículo 35. E concluído o seu padecimento, ao final ele pronuncia estas palavras: está consumado, conforme João 19, versículo 30. Veja que curioso. A descida de Jesus ao inferno é um dos ensinos bíblicos mais maravilhosos e até mesmo encorajadores para nós cristãos. O apóstolo Pedro, então, nos conta que Jesus foi ao inferno em espírito pregar aos espíritos em prisão, isto é, aqueles que noutro tempo, em vida, foram desobedientes. 1 Pedro 3,19. Esta passagem bíblica, ela poderia muito bem ser traduzida assim de uma forma bem livre. Ele, Jesus, foi lá como um vitorioso conquistador. E o propósito dessa descida de Jesus ao inferno não foi sofrer, mas sim mostrar, expor e apresentar a sua inequívoca vitória sobre todo o mal. Assim como todos os grandes generais que obtiveram e obtiverem vitória em sua batalha, Jesus estava agora iniciando a sua marcha triunfal. Vamos fazer então de forma diferente. Na sexta-feira santa deve ter havido uma algazara, uma tremenda festa no inferno.
Os demônios estavam certos de que tinham conseguido realizar os seus planos. Cristo, o Messias do mundo, estava morto. E ele foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Eles estavam certos da sua vitória. E agora, justamente antes de sua ressurreição, bem no meio daquela festa e algazarra toda, Jesus faz sua aparição. O efeito é estarrecedor. E aquela ampla celebração ou festa transforma-se, sim, num verdadeiro funeral. Nenhuma palavra precisou ser dita. Estava lá, de pé, o Cristo vivo, o vencedor. O que parecia ter sido uma vergonhosa derrota na Sexta-feira Santa, na verdade revela-se numa vitória sensacional, inquestionável. Jesus venceu a batalha contra o pecado, a morte e o próprio inferno e emergiu, ou ressuscitou vitoriosamente. E apesar de Jesus ter vencido completamente o pecado e o mal, nós devemos continuar nossas batalhas diárias contra eles por toda a nossa vida. Isso nunca vai cessar. A luta vai continuar enquanto estamos neste mundo tenebroso em nossa vida, mas podemos contar com a vitória de Jesus, o que nos encoraja. Sabemos que a vitória final será nossa, porque entramos na batalha do lado daquele que é vencedor. Há mais de 2000 anos, Cristo já conquistou a vitória por nós. E nós, agora, somos mais do que vencedores, através daquele que nos tem amado. Prezados, ouça e reflita ainda nestas 3 passagens bíblicas. A primeira delas, o Salmo 16, versículo 10, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz assim: porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Jesus, ele não foi lá sofrer, ele foi mostrar-se vitorioso, sim, sobre todo o inferno e todo o mal. Também na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 9 e 10, na Nova Tradução Linguagem de hoje, lemos assim: o que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. E o texto que nós lemos no início é 1 Pedro 3, o versículo 19, a parte final. Ele, Jesus, em espírito ou no espírito, foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Atualmente, pessoas creem que não existe inferno. Há também os que dizem que o inferno é aqui mesmo. Há outros ainda que acreditam que após a morte nada mais existe, nem céu, nem inferno. E diante disto eu pergunto: que tipo de implicações este pensamento traz para a sua e a minha vida agora? Ora, em resumo, seria isto: é o desprezo para com as coisas de Deus. É o desprezo que a gente vê para com a Bíblia, a palavra de Deus, para com a Igreja de Cristo e a sua pregação e o seu ensino oriundo da palavra de Deus, e não de ideias e filosofias humanas. Mais uma reflexão. Há igrejas que acentuam muito a obra de Satanás. Que resposta você dá
a esta pergunta: a igreja deve anunciar mais o poder de Satanás ou mais a vitória de Cristo? Ou então, que diferença faz uma ou a outra resposta? Para lhe ajudar na reflexão, lembrando que pregar ou falar do poder de Satanás apenas assusta, causa medo, pavor e deixa a pessoa insegura, em dúvida, incerta do seu futuro após a morte. Ao contrário, falando de Jesus Cristo, aquele que padeceu, sofreu e morreu na cruz, foi sepultado e desceu ao inferno, mas ressuscitou ao terceiro dia, falando nele, temos a sua promessa: porque eu vivo, vós também vivereis. Portanto, meus amados, deixemos o diabo no seu lugar e Jesus no seu lugar, na palavra e no seu e no meu coração, todos os dias, o tempo todo. E para concluir, uma história. Uma menina que frequentava a escola dominical se mostrava radiante quando a professora falava sobre a vitória de Jesus sobre a morte e Satanás. Observando a menina, que estava toda eufórica, a professora perguntou: como você pode vencer a Satanás quando ele ataca com suas tentações? E ela responde sem vacilar: é fácil, professora. Jesus é que é vitorioso e ele está em meu coração todos os dias. Ai, professora, quando Satanás vem bater a minha porta, então eu peço para Jesus ir lá atender. E o diabo foge de Jesus, professora. Pense nisso, prezado amigo e irmão. É uma história infantil, não é mesmo? E o que ela nos ensina para nós? Ter Jesus no coração, com toda certeza. E por fim, reflita sobre o maravilhoso texto de 1 Coríntios 15, versículos 54 e 57, onde lemos: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Todo-Poderoso Deus e Pai, que pela morte e ressurreição de Jesus tens vencido o mundo e o príncipe do mundo. Humildemente suplicamos que crieis em nós pelo Espírito Santo uma fé conforme, firme e forte no teu Filho, e através da fé uma novidade de vida, confiança, amor, paz e serenidade. Que na força do teu poder também nós possamos vencer o mundo e em todo o tempo ter em nós o testemunho de tua graça, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convidamos você para o nosso próximo estudo semanal, na próxima semana. Fique com Jesus e até lá.